Muito boa noite a todos. Mais uma vez, é uma alegria renovada estarmos aqui com todos os nossos companheiros, todos os nossos amigos, divulgando a boa nova, falando do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho maravilhoso que norteia as nossas vidas, os nossos caminhos. E hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Franciscano Xavier, editada pelo seu grande mentor e amigo Emmanuel. E a lição de hoje é a número 69, cujo título é Comunicações. Mas antes, além de cumprimentarmos os nossos amigos e companheiros, vamos também cumprimentando a Deus nosso Pai, a Jesus, esse mestre amado, cumprimentando os nossos amigos espirituais, aos nossos mentores pessoais, para que possamos nesse instante nos ligarmos numa imensa rede de amor, rogando a Deus nosso Pai, que nos ilumine com a sua luz e que essa luz possa expandir a nossa compreensão, o nosso entendimento, nos trazendo aquelas vibrações de paz interior, de tranquilidade, de serenidade, nos fortalecendo para que possamos enfrentar esta fase em que estamos passando, esta fase que estamos atravessando, mas que com certeza traz em seu bojo inúmeras lições de aprendizado, de convivência e de amor, como não poderia deixar de ser, que são as lições de nosso Pai de amor infinito. E assim, nessa corrente de amor, nessa sintonia, nessa sincronia, junto com os nossos amigos espirituais, os nossos amigos de luz, vamos iniciando o assunto desta noite para a nossa reflexão, para o nosso estudo. Não sem antes agradecer aos nossos companheiros, o Cláudio e a Magda, que têm feito também o Evangelho conosco através deste canal, levando assim interpretações muito gostosas, muito amorosas, diversificando ideias, disseminando interpretações e enriquecendo o nosso conhecimento. Então, vamos ao que nos diz Emmanuel, que foi buscar no Evangelho de João, na primeira carta de João, o motivo para escrever este capítulo para nós. E assim, em Comunicações, Emmanuel foi buscar o versículo da primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E, indo até a carta de João, nesse capítulo, tem uma curiosidade extremamente interessante, que é o seguinte. Nessa carta, João escreveu aos seus companheiros em Éfeso, estruturando quase que uma cartilha de conduta. E ele dividiu em em três temas, basicamente sendo o primeiro tema, caminha na luz, o segundo, viver como filhos de Deus, e o terceiro, as fontes da caridade e da fé.
Em cada uma dessas partes, João exemplifica a primeira condição para caminhar na luz e a segunda, a terceira e a quarta condição. Aí ele repete isso em viver como os filhos de Deus. E é onde se encontra isto que Emmanuel nos trouxe através desse versículo, como a terceira condição para viver como filhos de Deus, que tem o título Preservar-se dos Anticristos e do Mundo. E João então nos diz o seguinte nessa carta: Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, que é o que nos trouxe Emmanuel. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. É este o espírito do anticristo. Dele ouviste dizer que ele virá e agora ele já está no mundo. Vós, filhinhos, vós sois de Deus, e vós os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam segundo o mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, esse texto da carta de João é extremamente interessante e ele faz isso durante toda essa carta, recomendando como se fosse uma norma de conduta de todos aqueles que aceitam a Boa Nova e seguem o Evangelho de Jesus. E vamos ver o que Emmanuel nos traz, então, baseado nesse versículo. A interpretação de Emmanuel, que tem como título Comunicações. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com a lei. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada do além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fala, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. É interessante essa
esse capítulo que Emmanuel nos traz, porque ele faz um alerta extremamente importante com relação às comunicações entre o mundo espiritual e o mundo material. Primeiramente, para que nós obedeçamos aquilo que Jesus sempre nos colocou: orai e vigiai. E orai e vigiai nos dá exatamente essa instrução. Se não, tomemos como exemplo o nosso próprio convívio terreno. Quantas vezes numa reunião, num grupo de pessoas, se o assunto não nos interessa, nós nos afastamos. Se o assunto é edificante, se o assunto é construtivo, acabamos ficando, acabamos nos interessando. Caso sejam balelas, futricas, ou às vezes ilações sem sentido, ou às vezes até falando mal de pessoas, outras, às vezes acabamos nos afastando. Mas tem aqueles que gostam e participam. Se nós olharmos a oração é exatamente isso. Quem gosta de orar? Quem se afina com a oração? Quem se apraz com uma oração dirigida a Jesus, dirigida a Deus, ou dirigida aos bons espíritos? São aqueles que se afinam com esse tipo de verdade. São aqueles que acreditam nas benesses do nosso Pai. Aqueles que não acreditam se afastam. Aqueles que não acreditam não se agrupam. Aqueles que não acreditam formam os seus próprios grupos. Ou aquilo que estudamos sempre, nós nos reunimos por afinidades, por sintonia. O outro aspecto é o seguinte, é que muitas das vezes as comunicações não se fazem completas ou não se fazem extremamente claras. Por quê? Porque às vezes o próprio grupo de espíritos que nos assiste, principalmente, somente os bons espíritos, quando percebem qualquer distorção nos ensinamentos de Jesus ou nas diretivas da instrução, do conhecimento, eles acabam ficando ao lado, se afastando, e às vezes até o médium, por uma questão de vaidade pessoal ou de orgulho, acaba dando comunicação naquilo que nós chamamos de animismo, para não demonstrar a sua falha ou a sua má interpretação. Por outro lado, também, nas comunicações com o mundo espiritual, ressalta Emmanuel que muitas das vezes nós solicitamos a participação dos nossos ancestrais, dos familiares que se encontram no plano espiritual, fazendo com que eles possam vir nos atender, pai, irmão, mãe, enfim, pedindo a sua ajuda e interferir nas situações particulares que nos dizem respeito. Vamos lembrar que nossas missões são única e exclusivamente nossas. O livre-arbítrio é nosso. E o plano espiritual não interfere nas nossas escolhas. Respeita profundamente a nossa individualidade e a nossa escolha. O que eles fazem muitas vezes é nos sugerir, nos aconselhar, nos mostrar alternativas para que nós possamos fazer a escolha. E, logicamente, ele sempre torce para que possamos fazer as escolhas certas. E como é que eu sei quando uma escolha é certa e quando uma escolha não é certa? É só consultar a grande balança de equilíbrio divino que todos nós possuímos, que é a nossa consciência. Pois a nossa consciência tem inscrita as leis divinas, as leis de Deus. Então, nada melhor do que Deus para estarmos percebendo
as suas intuições que nos são dirigidas, né? As sugestões que nos são mostradas em todos os momentos em que nós precisamos decidir e escolher. Quando escolhemos mal, certamente algo nos diz, lá no fundo dos nossos corações, que a nossa escolha não foi muito boa ou muito acertada. Porém, o que é importante é o seguinte, é nós estarmos atentos permanentemente para essas intuições, por esses conselhos, para essas insinuações que muitas vezes nos são mostradas de uma forma amorosa, carinhosa, para que nós possamos, de forma equilibrada, com razoabilidade, decidirmos e fazermos escolhas em nossos caminhos. Lembrando que diz o Livro dos Espíritos também a respeito de que os bons espíritos se acercam daqueles que procedem no caminho do homem do bem. E quem é o homem do bem? O homem do bem é aquele que segue os ensinamentos de Deus, que observa as suas leis. E se nós voltarmos lá em Adão e Eva, em Gênesis, no Velho Testamento, Deus pediu a Adão que não comesse do fruto da árvore da vida, do bem e do mal. E foi exatamente isso que Eva insinuou a Adão para que fizesse. E Adão, então, começa a se esconder depois de comer o fruto. Vamos lembrar que não tem nada a ver com sexo, absolutamente. Até porque o sexo é a grande força do universo. O que ocorreu é a desobediência de Adão com relação ao que Deus tinha pedido. Deus pediu a Adão para que não comesse do fruto daquela árvore. E Adão foi lá, ele e Eva comeram desse fruto. Portanto, o castigo foi a desobediência. E é isso que a nossa consciência nos traz. Toda vez que nós não seguimos as leis divinas, nós estamos desobedecendo a nosso Pai. Então é preciso observar se nós estamos cercados realmente dos bons espíritos e se eles vêm de Deus. Porque os bons espíritos sempre nos conduzem no caminho, sempre nos conduzem através da... Então, o que é importante nós observarmos, né? O importante é que nós tenhamos esse permanente contato com Deus, essa intimidade com Deus. Porque quando nós temos intimidade, nós passamos a conhecer, nós passamos a amar, nós passamos a respeitar, nós passamos a nos sintonizar. Tanto é que o grande mandamento, aliás, o primeiro, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Agora, quando João fala que nós não devemos estar ligados às coisas do mundo, porque o mundo não nos pertence, e Jesus não pertencia a esse mundo, como ele mesmo cita, meu reino não é desse mundo. Por quê? Porque o mundo em que nós estamos é um mundo material. É um mundo que mexe com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. E é exatamente nessa escola reencarnatória é que nós temos que aprender a dominar essas menores paixões que possuímos, para que possamos vencê-las e nos tornarmos cada vez espíritos melhores, que é o que Deus, nosso Pai, aguarda de cada um de nós, não é? Então, por isso que é importante essa convivência com Deus, estarmos próximos de Deus, não nos distanciarmos de Deus. Quando eu falo isso,
com relação aos seus ensinamentos, às suas leis. Observar aquilo que Jesus nos trouxe através dos evangelhos. E João retrata de uma maneira extremamente amorosa em todo o seu evangelho. Exatamente todos esses ensinamentos. Trazendo, através das suas palavras, né, essa cartilha de conduta que nós deveríamos observar. Vale a pena ler a carta de João, porque ela é uma grande cartilha para a nossa caminhada. E para ilustrar um pouco, eu sempre gosto de contar uma historinha a respeito que faz com que a gente possa ligar não só a lição do Evangelho, como também com o nosso dia a dia. Se não, vejamos o que nos diz essa historinha, que consta no livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, né, escrito por José Orlando Mussi, e eu selecionei para falar um pouco dessa história, ou melhor, desse evangelho, essa historinha que consta nesse livro e que tem como título Meu Pai é o Piloto. E aí nós poderemos fazer uma associação com o nosso Pai, que é Deus, né? Então vamos lá. Meu Pai é o Piloto. No livro Força Tranquila para a Minha Vida, Lloyd John Oldeve conta a história do menino que conheceu numa viagem. Ele observou um menino sozinho na sala de espera do aeroporto, aguardando seu voo. Quando o embarque começou, ele foi colocado na frente da fila para entrar e encontrar o seu assento antes dos adultos. Quando Oldeve entrou no avião, viu que o menino estava sentado ao lado de sua poltrona. O menino foi cortês, quando Oldeve puxou conversa com ele e, em seguida, começou a passar o tempo colorindo um livro. Ele não demonstrava ansiedade ou preocupação com o voo, enquanto as preparações para a decolagem estavam sendo feitas. Durante o voo, o avião entrou numa tempestade muito forte, o que fez que ele balançasse como uma pena ao vento. A turbulência e as sacudidelas bruscas assustaram alguns dos passageiros, mas o menino parecia encarar tudo com a maior naturalidade. Uma das passageiras, sentada do outro lado do corredor, ficou preocupada com aquilo tudo e perguntou ao menino: "Você não está com medo, menino?" "Não, senhora", ele respondeu, levantando os olhos rapidamente de seu livro de colorir. "Meu pai é o piloto." Existem situações em nossa vida que lembram um avião passando por uma forte tempestade. Por mais que tentemos, não conseguimos nos sentir em terra firme. Temos a sensação de que estamos pendurados no ar, sem nada a nos sustentar, a nos segurar, em que nos apoiarmos e que nos sirva de socorro. No meio da tempestade, podemos nos lembrar de que nosso Pai é o piloto. Apesar das circunstâncias, nossa vida está nas mãos de Deus, que criou o céu e a terra. Ele está no controle. Por isso não há o que temer. Se um medo incontrolável tomar hoje conta do seu ser, diga: meu Pai é o piloto, não temerei mal algum. Essa simples historinha tem um profundo significado, que é aquilo que nós vimos comentando um pouco antes, que é nós mantermos o relacionamento com Deus, que é nós nos tornarmos íntimos de Deus, através dos seus ensinamentos, através das nossas orações, através daquilo que Jesus veio nos trazer carinhosamente a todos nós.
através da Boa Nova. Porque quando nós estamos próximos de Deus, quando estamos em perfeita comunhão, como estava Jesus, e é isso que nós temos que buscar, a comunhão com Deus. Nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos fortalecidos, nós poderemos perceber facilmente quais são os espíritos vindos de Deus. Aqueles que comungam com os seus mandamentos, comungam com os seus ensinamentos, e que se sintonizam com o seu amor e com a sua luz. Por isso que é importantíssimo nós estarmos em comunhão com Deus. A perfeita comunhão, com certeza, um dia alcançaremos nessa estrada de evolução que todos nós percorremos. Fica aqui então esse assunto para nossa reflexão, para nossa observação, e quero desejar a todos mais uma vez uma maravilhosa e linda semana. Que a luz de Deus, nosso Pai, a luz de Jesus, possa abraçar a cada coração, principalmente daqueles irmãos que ainda se encontram passando por problemas de saúde, aos seus familiares, e que todos nós possamos, nessa noite, mais uma vez, através das nossas vibrações, levar aos locais e pessoas mais necessitados o amor infinito de nosso Pai e de nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Um grande abraço, uma maravilhosa semana e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Obrigado.